Olá, boa noite. Me chamo Adriana Ramos, sou missionária da Comunidade Católica Shalom, né? Atualmente eu sirvo aqui no Instituto Parresia e estamos começando hoje mais uma live aqui do Instituto Parresia. Tentamos no Instituto Parresia sempre, todos os meses temos lives, né, tratando dos vários temas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza e estrutura moral, né? E a Josefa aqui estará conosco também nessa live. Vamos só esperar um pouquinho, alguns segundos, enquanto as pessoas vão entrando. Boa noite, em breve vamos começar uma live hoje, mais uma live aqui do Instituto Parresia. Hoje vamos falar sobre a consciência, né? A consciência que é esse lugar de encontro com Deus, esse sacrário do homem, vigário de Cristo, né? Vamos mergulhar um pouco mais sobre isso com Josefa Alves hoje, né? Sobre esse tema, né? Se você tiver alguma pergunta, se você conhecer alguém que se interessa pelo tema, né, da consciência, da liberdade humana, da moral, se você conhece pessoas que se interessam por essa live, pode chamar para participar aqui com a gente. Também essa live vai ficar salva no nosso IGTV, que se você não puder ver agora, nem se preocupe, que você pode acessar depois o Instagram aqui do Instituto Parresia, que essa live ficará salva, certo? Então, quem estará conosco hoje é a Josefa Alves. Acredito que a maioria das pessoas que seguem, né, o canal do Instituto Parresia já conhecem a Josefa, mas de qualquer forma eu vou também apresentá-la um pouquinho, né? A Josefa Alves, ela é formada em teologia pela Faculdade de Lugano, na Suíça. Ela também é mestra doutoranda da PUC do Rio de Janeiro, atualmente, em teologia. Ela é autora de diversos livros de ficção, espiritualidade. E atualmente também ela é coordenadora científica do Instituto Parresia, né? E hoje ela estará aqui conosco falando um pouquinho sobre a natureza e a estrutura da consciência. E aí, você sabe o que é a consciência? A gente fala tanto, né? Faz parte do nosso linguajar, fala sobre consciência, mas às vezes a gente não sabe o que significa, né, exatamente? Então, vou convidar aqui a Josefa para participar com a gente. Se tiver alguma dúvida, à medida que a gente for falando, pode fazer sua pergunta, que à medida do possível nós vamos respondendo também, tá bom? Aguardando a Josefa. Oi, Josefa, boa noite. Boa noite, Adriana. Uma alegria, Josefa, estar aqui com você. A Josefa atualmente está fazendo seu doutorado, né, com muitas coisas para entregar, artigo, mas está aqui conosco. Exatamente. Pois é, Josefa, vamos falar desse grande tema, né, da consciência, que tanto nos auxilia em todas as escolhas, decisões, né, da nossa vida, que a gente fala tanto de consciência, porque isso dói na consciência, mas às vezes a gente nem sabe o que significa direito, né? Então, por isso que você está aqui. Exatamente. É um tema fundamental e também é uma coisa que pretendemos tocar essa noite aqui na nossa live, sobretudo a dimensão da educação e formação da consciência. É uma pergunta que às vezes tem pessoas que me abordam assim pelas redes sociais, sobretudo, e perguntam sobre isso, a dimensão de formar a consciência, como ter uma consciência reta. E diante do mundo que vivemos hoje, a fragilidade dos valores, então, como manter reta uma consciência e quais são as características de uma reta consciência para que você possa fazer escolhas realmente justas, para que você possa viver a tua liberdade. Isso daqui é fundamental, porque a gente vai ver que tem uma relação intrínseca entre consciência e liberdade. Então, assim, vocês que vão entrando, que já estão aí, podem também, à proporção que a gente for falando, fazendo perguntas, se tiver dúvida, porque a gente quer tornar exatamente o máximo possível interativo. A intenção é abordar o assunto, mas, sobretudo, tirar dúvidas. Sim, com certeza. Eu acho que todo mundo precisa saber desse tema, né? Porque quem não tem que todos os dias, diante das mais diversas situações, fazer tantas escolhas, né? E como fazer uma boa escolha, isso é fundamental, a gente entender o que é a consciência. Então, Josefa, passo a palavra para você, né? Acho que a pergunta que é mais, assim, mais gritante é, afinal, né? O que é a danada da consciência? Que a gente tanto fala, que a gente tanto conhece, mas, na verdade, não conhece tanto, né?
Então, o que é a consciência? Então, ok. Obrigada, Adriana. Então, vamos lá. Para começar a falar desse tema e tornar o mais didático possível, é sempre importante a gente falar e fazer a estrutura da pessoa, a estrutura interior do ser humano. Então, numa dimensão, pegando a estrutura clássica, da espiritualidade, da teologia. Então, o ser humano, nós costumamos falar que ele é um composto de... O homem é uma unitotalidade de corpo e alma espiritual, e ele tem as dimensões do ser, ou seja, as 5 grandes áreas do ser. Afetividade, onde aqui na parte da afetividade estão todos os sentidos, os 5 grandes sentidos, ou seja, audição, olfato, paladar, tato. Então, os 5 grandes sentidos, que é a parte externa com a qual nos relacionamos com o externo. Né? Tudo que está fora de nós entra em nós a partir dos 5 grandes sentidos. Então, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. E também na afetividade estão também os sentimentos e as paixões. Depois nós temos a imaginação. E a imaginação já é vizinha. Pensemos bem, aqui é a área externa, aqui está o mundo. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Então aqui é o mundo, certo? Aqui somos nós. Aqui é a afetividade, então tá contato direto. Aqui vizinho tem a imaginação. Estão ainda muito relacionada com a afetividade, com a parte externa, mas também ligada ao que vem vizinho a ela, que é a memória. A imaginação ela é fundamental para a criatividade. Então, os artistas e todo mundo tem criatividade em alguma coisa. Não tem como ter criatividade, não tem como criar nada sem a imaginação. Que precisa ser também educada, porque também podemos cair em grandes peças pela imaginação se ela não é educada. Então, dá asas à imaginação no sentido negativo. Mas, bom, esse não é o nosso tema. Dá vontade de falar sobre isso, mas não é o nosso tema. Passemos adiante. Então, a afetividade, imaginação, memória, inteligência e vontade. Esses 2 últimos aqui são o núcleo mais secreto, mais interno do ser humano. Dizemos assim, é aqui onde Deus habita. É aqui onde nós encontramos a consciência. Né? Eu estou falando dessa estrutura para chegar na consciência. Para dizer aquilo que a Gaudium et Spes fala. É o sacrário do homem. É o sacrário humano. É o sacrário do ser humano. É o sacrário da alma. Então é ali onde podemos dizer onde Deus habita. Onde tem a voz, aquela voz interior que nos ensina e nos inspira a fazer o bem e a evitar o mal. Todo ser humano tem essa voz, a voz na sua consciência, que lhe inspira o bem e que pede que rejeite o mal. Então, há no ser humano, isso daqui é fantástico, há no ser humano essa voz. E aqui teríamos que entrar a falar da lei natural, mas não é o nosso tema. Olha, vocês me desculpem aí, mas é claro, nós temos um tema específico e eu vou ter que dizer muitas vezes assim, toca esse tema, mas eu não posso entrar aqui. Mas não se preocupe que o Instituto Parresia também vai dar a oportunidade de você aprofundar esses temas em outras ocasiões, tá certo? Mas para a gente ver como é vasto e como é importante. Então, a dimensão da consciência está ali, aquele sacrário. E aqui, como eu disse, deveríamos falar da lei natural, essa voz de Deus, essa voz na consciência humana. Mas aqui aguarda a lei natural e segue adiante, que eu tenho que chegar na educação da consciência, certo? Então aqui esse sacrário, você já entendeu que é o núcleo mais secreto do ser humano, onde Deus me fala. Essa voz é a voz de Deus, porque criou o homem para si. E mesmo aquele que não chega ao conhecimento de Deus, que não chega ao conhecimento da revelação, que não foi evangelizado em toda a sua vida, nunca ouviu falar de Jesus, esse daí, como é que ele será julgado? Pela voz da consciência, pela consciência moral. Porque todo homem tem essa voz que lhe inspira a fazer o bem e a rejeitar o mal. Essa é a chamada regra de ouro nas Sagradas Escrituras, é a regra de ouro. E tem um documento na igreja chamado Em Busca de uma Ética Universal. É um documento da Comissão Teológica Internacional.
Em busca de uma ética universal. Nós vamos perceber ali, está falando sobre o diálogo interreligioso, mas ele vai tocar especificamente na lei natural, para mostrar que há um ponto de convergência entre todos os diferentes, e há um ponto de convergência sim, porque em todas as religiões ou grandes filosofias há algo em comum, cada um com a sua linguagem, mas se encontra esse ponto de convergência, que é a lei natural, fazer o bem e evitar o mal. E o que significa isso? Uma voz na consciência, que é a lei natural. Então, assim, consciência, voltemos a ela. Aqui só para localizar, essa premissa para localizar o que é e onde ela está. Como eu posso dizer onde é que está a consciência, né? Então, assim, é o núcleo secreto do ser humano. E falar de consciência é falar, tem alguns temas que são completamente interligados ao tema da consciência. O tema da verdade, o tema do bem, o tema da liberdade. É fundamental, porque para fazer um juízo com relação a uma escolha que eu fiz, ou a um juízo de valor que eu faça, eu preciso saber se foi livre que eu fiz, a consciência é reta, ou tem os erros de consciência. Não se preocupe que nisso eu vou falar um por um, tá? Pretendo falar realmente um por um, tanto da consciência reta quanto da consciência errônea, quais são e como identificá-las, e quais os remédios também, é claro. Então, eu preciso, ao fazer um juízo de valor, saber se o meu objeto, ou qual é a minha relação livre com a liberdade, com o bem e com a verdade. Por que isso, Josefa? Vamos lá. Eu falei das 5 áreas do ser. Já entendemos que a consciência está aqui. O núcleo secreto, inteligência e vontade. A inteligência, ela persegue a verdade. Então, ela é atraída, e a inteligência humana, ela busca a verdade. Por isso, quando falamos de fé e razão, a gente vê que não se opõe, pelo contrário, porque a inteligência, ela busca a verdade, a inteligência, ela quer descobrir, e ela é atraída pela verdade. Mas a consciência, a inteligência, desculpa se eu falei consciência, que é inteligência, estou falando inteligência e vontade, certo? A inteligência, ela é atraída pela verdade. E se a inteligência ela não é devidamente alimentada, ela não é devidamente formada, como é que você alimenta a sua inteligência? Como é que ela está sendo formada? O que você está dando de alimento para a sua inteligência? De repente, me perdoe aí, eu vou ter que falar assim, você vive assistindo e ouvindo e falando, perde tempo com tantas coisas que são desinformação, que são deseducação, que são, na verdade, que te afastam de Deus, que te afastam do teu objetivo, da tua finalidade, que é um outro tema importante, a finalidade, eu pretendo falar disso. Então, às vezes, alimentamos a nossa inteligência com coisas que vão obscurecer, com alimentos, com conteúdos que vão obscurecer a consciência. Se a consciência é obscurecida, ela não consegue perseguir a verdade. Ela vai chamar de verdade e de bem aquilo que não é. Em todo caso, ela vai perseguir a verdade, porque ela vai estar confundindo verdade com mentira. E a inteligência e a vontade, ela é atraída pelo bem. Ela busca o bem. E o que é o bem? Que é um outro tema que quando falamos de consciência, de moralidade dos atos humanos, precisamos falar do bem e do mal. Então a questão do mal, a questão do bem, entram aqui é estudar Santo Agostinho, Tomás de Aquino, realmente aqui é estudar bastante, e aqui eu vou saltar, não vou poder entrar. Mas para vocês entenderem a riqueza e a profundidade desse conteúdo, e como é importante a gente ter os olhos, assim, a clareza disso daqui, para saber que não é algo superficial, que fazer uma escolha na vida não posso fazer sem uma devida reflexão, sem ver qual é a minha finalidade, quais são os meus objetivos e quais são as consequências dos meus atos. Então, se primeira premissa aqui é exatamente, Emanuel, Tomás de Aquino, que claro, minhas bases aqui, sobretudo, vão ser Tomás de Aquino, né? Ainda bem, obrigada aí, Emanuel, né? Completamente atento à voz de Tomás. Você vai ouvir muita coisa aqui de Tomás.
Então, esse primeiro ponto da consciência. O Newman, o cardeal Newman, ele é o teólogo da consciência, tem obras fantásticas dele, já a partir desse momento eu recomendo quem puder ler as suas obras. Tem um texto do Joseph Ratzinger, um livro fenomenal, que ele fala sobretudo de Newman, é a questão da consciência. Eu não sei se esse livro é traduzido já em português, eu tenho essa obra em italiano, que traduzindo, assim, uma tradução literal, seria o elogio da consciência, a verdade interroga o coração, do Joseph Ratzinger, e é um texto realmente para se aprofundar o tema. Mas tudo que vocês encontrarem do Newman, ele é o teólogo da consciência, o doutor da consciência, né? E aqui eu peguei uma frase dele que, assim, me acompanha. Ele diz que a consciência, Deus é a grande testemunha perante a nossa consciência. Atenção, porque Ele nos criou, é Ele quem nos habita, é Ele quem nos fala, e, portanto, no sacrário, onde ninguém sabe, ninguém ouve, ninguém conhece o que está no meu interior, só Deus. Então, Ele é sempre a grande testemunha perante a minha consciência. Se aquilo que eu faço, se as minhas ações, elas são realmente, se eu sigo a minha consciência, ou se eu estou traindo a minha consciência. E o homem que trai a própria consciência, ele é sempre culpado. É culpável a traição da própria consciência. Falar disso, eu lembro imediatamente de Thomas More, de São Thomas More, que na crise era chanceler na Inglaterra, e na crise na Inglaterra, é ali naquela época em que vai o cisma em que se cria a igreja anglicana, e ele, para não assinar aquele decreto, morre por causa da verdade, em defesa da igreja, mas sobretudo da sua consciência. Ele não podia agir contra a consciência. E em todos os seus julgamentos, a única coisa que ele dizia era isso, que ele não poderia agir contra a consciência. Porque o que é que a consciência dele lhe diz? E que ele sabe que é a verdade, e é somente antes de ser martirizado em que ele expressa o conteúdo da sua consciência que ele não podia trair. Então é muito importante isso. Então, por isso eu quero falar da educação da consciência, para saber se a minha consciência ela é uma consciência reta e iluminada, porque se ela é uma consciência errônea, eu vou seguir a minha consciência, e atenção aqui como é complexo. Devo sempre seguir a minha consciência. A vontade, ela persegue o bem. A consciência, como está nesse núcleo, persegue a verdade e o bem. Então, se a minha consciência ela é errada, é errônea, é deformada, é cauterizada, é escrupulosa, então ela vai estar chamando de bem o que não é bem, de verdade o que não é verdade. E eu devo seguir a consciência. Então eu sigo a minha consciência, mas a minha consciência está me conduzindo não para o bem, ela está chamando de bem o que não é bem. E como eu seguirei essa consciência? E eu estou de consciência limpa porque eu segui a minha consciência. Eu agi certo. Sim, eu segui a minha consciência, mas a minha consciência me conduziu ao que é reto? Não. Portanto, o meu objeto não é bom porque eu segui a consciência. Continua mal porque a minha consciência é deformada. Então, isso daqui é muito complexo. Por isso a importância de viver na luz e de sempre fazer o exame de consciência. O exame de consciência serve exatamente para isso. Para que a gente vá sempre se avaliando. E qual é, por exemplo, qual deve ser a minha base, qual deve ser o espelho, a medida para a minha consciência, para avaliar a minha consciência? O Evangelho. A medida para avaliação da minha consciência é o Evangelho. E aí, se por acaso, em algum argumento específico, se eu tenho dúvidas para entender melhor isso daqui, então toma o catecismo da Igreja Católica. Procura aquele tema ali dentro do catecismo e leia. Não vou te dar suma teológica nem outras coisas. O básico que todos nós temos acesso. A base, a medida é o Evangelho. E temas específicos que você quer mais clareza, procura.
no catecismo. Mas é claro que tem alguns livros que vão nos ajudar muito também a ir aprofundando. No final eu vou dizer para vocês alguns deles que eu indico, tá certo? Adriana, se quiser ir me interrompendo aí, fazendo pergunta e comentário, por favor, viu? Pode fazer. Com certeza. José, quando você estava falando, assim, eu fiquei pensando muito, né? A voz que escuta, que a gente escuta, né? A voz da nossa consciência, a voz de Deus também que ecoa lá. Só que a gente vive num mundo altamente frenético, né? As pessoas sempre estão correndo, sempre tem muita pressa, o tempo às vezes parece que é inimigo, né? E eu acredito que para se escutar essa consciência também é necessário uma reflexão. É necessário também aquele momento de silêncio, aquele momento de oração também, né? Porque o Paulo VI, ele fala que a consciência é um órgão de discernimento, né? E ele nos ajuda Sim. a entender o bem, a verdade, né? E nos ajuda a escolher, né? O que é que você diria, por exemplo, às pessoas que precisam fazer tantas escolhas difíceis, às vezes relacionadas a trabalho, a família, tantas coisas, e que às vezes vivem tão assim, num ritmo tão frenético, assim. O que é que pode nos ajudar a escutar a voz da nossa consciência? Voltou. O que poderia nos ajudar a parar e silenciar, escutar a voz da nossa consciência, né? E também você falou, a outra pergunta, né? Você falou que a consciência é algo que tem que ser educado, é uma vida inteira para se educar a nossa consciência, né? Quais são os hábitos que nós poderíamos alimentar, nós poderíamos nutrir, para que a gente possa ir formando aos poucos uma boa e saudável consciência à luz da verdade e do bem? Seriam essas duas perguntas. Assim, Ok, vamos lá. A primeira com relação a como escutar a voz, né? Como para poder discernir. Realmente, você falou uma coisa certa, vivemos num mundo frenético e num mundo onde não tem mais como central os valores cristãos, os valores do Evangelho. Então, um mundo completamente fracionado, com tantos pensamentos, com tantas ideologias, fragmentado e pessoas fragmentadas também. Você não sabe para onde ir muitas vezes. E com a tecnologia, que é um bem, que vem ajudar, mas que muitas vezes nos torna escravos dela e as pessoas não sabem mais onde buscar referência. Então, é tanto cheio de informação e completamente desinformado. E aí, o silêncio, ele é fundamental. E esse falar do silêncio, no mundo do barulho, é complicado, mas é necessário. Porque muitas pessoas têm medo do silêncio, porque têm medo de escutar a voz de Deus, a própria voz. O silêncio hoje incomoda. E sem silêncio, eu não ouço a voz de Deus. Quando eu digo que a voz de Deus nos fala, tem a voz de Deus na nossa consciência, aquela voz interior, mas como eu posso saber que a voz que eu estou ouvindo é a dele e não a minha ou de qualquer ideologia que foi absorvida, que eu fui absorvendo? Eu preciso conhecer a sua voz. Não é mais óbvio hoje que as pessoas são, desde criança, educadas às virtudes, que é um outro tema dentro da moralidade dos atos, a questão. Falar de consciência é falar de moralidade dos atos, tá? Porque às vezes eu vou falar de uma coisa ou outra. Então, o tema também aqui dentro é o tema das virtudes e vícios. E não é mais óbvio que as pessoas são, desde criança, educadas à virtude. Então, não é mais óbvio que eu identifique e reconheça a voz de Deus. Eu preciso voltar-me para o interior. Eu preciso fazer aquele caminho em direção ao interior. Isso significa silêncio, a capacidade de autoavaliação, a capacidade de crescer no autoconhecimento para realmente compreender e me questionar quais são as motivações dos meus atos. E muitas vezes, os meus atos, quando eu vou questionar, eu vou ver que as minhas intenções não eram as mais puras, as melhores, e às vezes a gente se assusta, porque vivemos de forma tão frenética que às vezes não nos damos conta que agimos quase que por instinto,
sem antes racionalizar, raciocinar, melhor, racionalizar não, raciocinar, questionar a si mesmo para tomar decisões e escolher livremente. Agir pelos impulsos, agir aqui, nos afetos. Agir, portanto, por impulso. E não cheguei ao núcleo interior para saber qual deve ser a minha ação, que talvez seja o silêncio, talvez seja recuar, talvez seja dar um passo a mais. Então, se eu ajo, às vezes eu me dou conta, quando eu vou fazer um exame de consciência, de que as minhas intenções não eram boas, não eram puras. E às vezes nós não queremos nos ver na verdade do que somos. E preferimos abafar. Então, vamos vivendo no mundo frenético também. No nosso interior também de forma frenética. E aí não somos capazes de identificar a voz de Deus, confundido com outras vozes, tantos barulhos. Portanto, para identificar essa voz, é necessário fazer esse caminho de retorno ao silêncio. E ter a coragem, realmente, de um exame de consciência, autorreflexão, questionar-se. E se alguma coisa se acende aquela luzinha, aquela alerta no seu interior, o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Isso daqui está relacionado a algum mandamento? E se você tem dúvida com relação aos mandamentos, pega o catecismo. Porque a regra de ouro, que é fazer o bem e evitar o mal, é uma forma condensada dos 10 mandamentos. Qual é o bem a fazer e qual é o mal a evitar. Então, numa dúvida, você procure ali, se questiona. E vai alimentando e torna isso um hábito. Ou seja, é um caminho de virtude. Se diariamente eu vou fazendo esse exercício antes de dormir, é uma dica. Antes de dormir, faz o exame de consciência de todo o teu dia. Dos seus atos, das palavras, dos pensamentos, ações e omissões. Né? As minhas omissões também são atos. Eu fiz uma escolha de não fazer, de não agir. Então, ali teve uma escolha também. E aí eu vou todos os dias, todas as noites antes de dormir, se eu vou me habituando a fazer esse exame de consciência, vai ficando sempre mais fácil para mim o discernimento a cada instante. De compreender na hora de agir qual é a minha intenção. Essa intenção não é boa, eu estou fazendo com segundas intenções. Eu estou fazendo isso, mas na verdade eu estou querendo aquilo outro. Aqui é só aparência. E aí, quando eu me dou conta de qual é a verdadeira intenção, ou seja, a finalidade dos meus atos, aí eu posso, naquele instante, é questão de milésimo de segundos, mas se a luz acende, eu ainda tenho tempo de dizer, eu realmente dou esse passo ou é que eu paro? Isso é bom ou é ruim? Eu vou assumir as consequências desse ato ou não? Isso daqui é liberdade. Só o homem realmente é totalmente livre porque ele tem essa capacidade, essa possibilidade de escolha. E a liberdade, ela é intrinsecamente ligada à responsabilidade. Livremente eu ajo, então eu estou disposta a pagar o preço dessa minha ação, ou seja, assumir as consequências dos meus atos. Então isso aqui é só assim, uma pequena dica para a gente ir se habituando a identificar essa voz. Porque com isso daí eu vou vendo que quando aquela voz fala em mim, um alerta em mim, me convidando a fazer algo, a rejeitar algo, eu vou identificando pelo costume já de ir questionando, refletindo, falando com Deus, eu vou identificando, isso daqui é a voz de Deus. Isso daqui, na verdade, é tentação. Isso daqui sou eu. Isso aqui é a minha carne. Isso aqui é o mundo. Isso aqui é aquela ideologia que ainda me persegue. Você consegue identificar isso daí. Então, essa é a primeira pergunta. Quer falar algo, Adriana? Sim, quando tu estava falando, eu lembrei muito do início, quando você ia falando das áreas do ser, né? E eu acho que, quando eu pensando assim, que muitas vezes, por a gente viver muito nas primeiras áreas, muito pelos impulsos, pelos afetos, e não ter esse tempo de parar, de refletir,
que são, vamos dizer assim, as partes mais internas, né, que é a nossa inteligência, a nossa vontade, a gente vai tendo a impressão de que nós somos livres na medida que nós fazemos o que nossos afetos ou nossas paixões nos direcionam, né? E que essa falta de reflexão, de nos voltar para quem nós somos de verdade, que isso só é feito quando a gente olha para dentro, né? Vê a nossa vontade, vê a vontade de Deus, Deus que habita em nós, e porque vivemos, às vezes, muito na afetividade, a gente considera que isso é a liberdade. Às vezes eu vou vendo isso, por exemplo, eu faço o que eu quero fazer, quando eu quero fazer, do jeito... Mas isso é você viver, na verdade, escravo dos seus afetos. É você viver subjugado pelo que sente, pela moda que varia, e nada é fixo na sua vida, porque como os afetos vêm, né? Um dia eu tô apaixonado por uma coisa, um dia eu gosto de... Outro dia não. Então, às vezes, se considera... Eu vejo que as pessoas têm muito essa mentalidade, né? Que eu sou livre porque eu faço o que eu quero, né? E que, na verdade, a consciência ela não é uma lei imposta que está fora de nós. Ela está inscrita em nosso coração e ela protege a nossa dignidade. Ela não, ao contrário, ela não fere, ela não nos rouba ou nos faz escravos, né? Você ia falando, eu acho que muitas vezes é porque a gente vive tão nas paixões que a gente não vai para esse núcleo mais essencial, né? E aí eu lembrando disso também. Sim, fundamental. É viver respondendo tudo somente que me dá prazer, me dá desejos, externos que eu tenho agora, eu preciso corresponder. Isso daqui é escravidão, é viver realmente a nível animalesco, ou seja, instintivo. E aí, se eu sou livre, eu preciso perguntar, eu sou capaz de não fazer? Eu sou capaz de fazer uma outra escolha? E se aquilo dali para mim é inquietante, eu preciso responder, então você é escravo, você está agindo por instinto, não é capaz de dizer não. Porque a verdadeira liberdade é capaz de renúncias por causa do sentido da tua vida, dos teus objetivos. Qual é o objetivo, qual é o sentido, qual é a finalidade. Por falar nisso, antes que eu esqueça, uma coisa muito importante, a avaliação para os atos morais, né? A dignidade da pessoa, ela exige retidão de consciência. Grava isso, tá? Pessoa digna, ela exige retidão de consciência. Então, para isso, nas escolhas que eu faço na vida, existem 3 critérios que podem ser aplicados aqui no caso da consciência e são aplicados também em muitas outras coisas. Por exemplo, num contexto científico, com relação à manipulação genética, com relação com questões de bioética, também é exigido responder a esses 3 critérios. Mas, pessoalmente, nas minhas escolhas em questões de consciência, para saber se eu realmente vivo a dignidade de pessoa, eu preciso colocar diante de mim esses 3 critérios nas minhas ações. São eles: objetivo, ou seja, causas. Quais são as causas, os objetivos daquilo que eu estou querendo fazer, daquela escolha que eu estou querendo tomar. É livre, é lícito, é bom e é verdadeiro. Então, a primeira coisa são os objetivos, quais são as causas. O segundo, quais são os meios? Quais são os meios usados? Quais são os meios que eu vou usar, dos quais eu vou me valer para poder realizar aquilo dali que eu quero? E o terceiro, muito importante, quais são as consequências? Quais serão as consequências em mim, no momento presente, mas também para além do momento presente e no outro, porque ninguém é uma ilha. E toda ação tem uma reação, não somente física, mas interior, espiritual, psicológica. Então isso é fundamental. Viver com a consciência reta, atos bons, ele requer que eu tenha muito claro isso diante de mim. E aí, quando eu faço essa avaliação, eu sou capaz de livremente, porque sou livre, dizer sim ou não. Ou mais simples ainda, outro critério, um dos critérios eu já falei anteriormente, mas eu vou citar de novo, a regra de ouro: não faça para o outro o que não quer que seja feito por você. Ou faça o outro o bem que você quer que faça para você. Então, trocando de um jeito ou do outro, essa é a regra de ouro. Né? Fazer o bem e evitar o mal. Não faça ao outro o mal que não quer que seja feito com você. Faça ao outro o bem que quer que seja feito com você.
E ainda usando, como diz a Santa Madre Teresa de Calcutá, e mesmo que respondam com o mal, faça sempre o bem para viver em paz, consciência e na vontade de Deus. Então, uma outra regra, um outro critério é esse, a regra de ouro. E tem um outro também critério, um outro critério cristão e básico, a caridade. A caridade. No capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, vê lá depois 1 Coríntios 8, 12, por aí assim, Paulo vai falando de temas que são muito ligados a isso que estamos falando agora. Que você não vai agir para ferir a consciência do seu irmão, porque fazendo isso você vai pecar contra Cristo. Então, a caridade. Se alguém acha que, por acaso, comer carnes imoladas é um mal, que você sabe que os ídolos não existem, mas se você vai comer e o seu irmão vai pecar, você vai deixar de comer, para que teu irmão que é fraco não peque. Então, cuidado com os mais fracos. E essa é a lei que está sendo usada da caridade. Então, esse é um outro critério para uma reta consciência, para viver dignamente, já que a dignidade da pessoa supõe e exige uma retidão de consciência. Então, esses critérios, sejam aqueles 3 que eu falei, de objetivos, meios e consequências, e esses 2 critérios básicos, a regra de ouro e a caridade, acima de tudo, a caridade, que basta pegar também 1 Coríntios 13, qualquer dúvida sobre a caridade, a gente tem toda aquela relação que ele nos dá, aí você questionar, né, como o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, é isso aqui, não tem inveja, não tem rancor, se alegra com o bem, não se alegra com a injustiça, então a caridade que tudo perdoa, que tudo suporta, que tudo crê. Então são 2 regras básicas. Mas Adriana, eu quero, por causa do tempo que é corrido, eu sei, eu quero chegar aqui agora, pegar nos tipos de consciência, eu acho que isso daqui é central para falarmos, e vamos ver um pouco, falando do tipo de consciência, falar da educação, que é a sua segunda pergunta, a dimensão da educação da consciência. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Então, a consciência, na formação da consciência, nós já vimos que ela persegue, ou seja, ela é atraída pelo bem e pela verdade, e que a educação da consciência é algo que vai perdurar por toda a vida. Então, isso daqui é muito bom, porque ninguém pode dizer assim, já cheguei no patamar, no nível tal, agora posso fazer o que eu quero, porque não tem mais o perigo de corromper a minha consciência. Quem está de pé, cuide para não cair, né? Porque ainda estamos nesse mundo e porque o pecado vai estar sempre ali, né, à nossa frente, vai estar sempre nos espreitando. Então, a formação da consciência, ela é por toda a vida. Então, nas escolhas, né, de consciência, as escolhas que nós fazemos consciente, elas têm 2 tipos. As que são corretas e as que são errôneas. E aí tem as subdivisões dentro delas, tá certo? Então, as corretas são todas aquelas que nos aproximam do bem e da verdade, ou seja, de Deus. E as errôneas são todas aquelas que nos afastam cada vez mais do bem. E quanto mais me afasto do bem, ou seja, de Deus, que é o bem, que nós precisamos ter a medida de bem e a medida de verdade. Qual é a medida para que eu possa calcular o que é bem e o que não é? Eu preciso ir até o máximo, a fonte do bem e a fonte da verdade. Essa precisa ser a medida. E esse é o grande desafio no tempo presente. Porque Deus foi tirado do centro da sociedade, da cultura. Então nós vivemos uma sociedade onde Deus, o discurso sobre Deus e Deus, ele foi tirado, certo? Então com isso daí, onde é que eu encontro essa fonte segura, esse apoio objetivo, portanto fora de mim, embora Deus me habita, mas eu, por causa do pecado, eu tenho que tomar sempre cuidado e ter aquele desconfiômetro de saber se é mesmo, será que não sou eu essa voz aqui? Então ele me fala, mas eu preciso ter um parâmetro de medida para poder julgar. Por isso que eu digo que o evangelho, o catecismo, para ir me orientando, para que eu possa julgar. Não está somente dentro de mim.
E como na sociedade não encontramos mais essa medida de valor segura, porque Deus foi afastado, se torna cada vez mais difícil e mais delicado. Por isso a necessidade sempre do exame de consciência e de fazer aquele caminho de retorno sempre para o interior, de oração para ouvir a Deus. Então, primeiro essas duas coisas, tá? Com relação às escolhas de consciência. As corretas e as errôneas, porque aproximam de Deus ou afastam de Deus. Ou seja, aproximam da verdade e do bem ou afastam da verdade e do bem. E aí, só voltando, quando for difícil escolher, se é difícil escolher mesmo assim para você, pega a regra de ouro e a caridade, aqueles dois critérios básicos. Então, vamos lá para as corretas, tá? A consciência correta. Essa aqui é mais fácil falar. É aquela consciência reta ou verídica. Ou seja, a consciência reta ou verídica, ela se apoia na verdade e se apoia no bem. Então, ela é capaz de renúncia, de oferta de si, de espera, de silêncio, de sacrifício, em vista de um bem maior. E um bem maior não significa ela, não significa eu. O bem maior, muitas vezes, significa o outro. Então, a consciência reta, eu sou capaz de... Vou falar algo aqui que eu já há mais de 20 anos, estamos em 2021, né? Há mais de 20 anos, ou seja, logo pouco depois que eu entrei na comunidade, uma pessoa que foi minha coordenadora dentro do setor que eu trabalhei durante muitos anos na comunidade, primeira vez que eu tive uma reunião com ela, e ela disse assim: é preferível sofrer injustiça do que perder um irmão. Ou seja, o irmão e o bem do irmão se tornam um valor, é um valor. Ao ponto que, na minha liberdade, eu sou capaz de sofrer uma injustiça, mas eu não vou cometer um ato que aquele ato eu vou prejudicar o outro e vou perder esse irmão, e perdê-lo para Deus. O centro não sou eu. Então isso daqui, imagina assim, a consciência reta e a capacidade de sacrifício em vista de um bem. Qual é o bem? Qual é a verdade aqui? Entende? Então assim, para saber que o bem e a verdade não estão parados em mim, o centro não sou eu. A medida precisa ser Deus, precisa ser realmente a verdade e o bem. Então, a consciência correta, nós vamos ver que são a consciência verídica, a consciência reta, e que ela vai estar sempre se apoiando na verdade e no bem. E que é capaz, por causa disso, é capaz de sacrifício, de doação de si, de oferta de silêncio, de espera, Então, assim, acho que por aqui dá para você ir colocando pensando em vários exemplos e aplicando também na sua vida, certo? E atenção, quando eu vou falando que a consciência reta, ela nos faz realmente ser capazes de sacrifício, de doação, de oferta, isso não significa, não pensa aqui, sofrimento e dor, não, viu? Significa felicidade, porque a pessoa está agindo livre, não está condicionada por instintos, ideologias, pressões. Ela está fazendo escolhas na sua consciência, e, portanto, ela é totalmente livre. E liberdade é sinônimo de felicidade. A felicidade não é algo que está lá na frente, a felicidade é algo que está na realização do bem. A felicidade é o caminho, é a realização do bem. Não é um ídolo que eu faço aquilo para ser feliz. Eu me realizo fazendo o bem, tá bom? Eu estou aqui tentando ler algo. Leia aí para mim, para poder você ir dizendo, senão eu me perco, tá, Adriana? Tá. Então... Você estava falando, eu estava pensando, meu Deus, será que existe liberdade maior, poder maior do que uma pessoa que ela pode ser injuriada, ela pode... enfim, mas a pessoa não responde. A pessoa não precisa... Ela é tão livre que ela não se sente menos e nem se sente nem é abalada pelo o mal que ela sofre. Mas ela é tão livre, tem tanto poder que ela consegue dar o bem e responder com bem aquilo, assim. Eu penso que isso é a maior liberdade, assim, uma liberdade interior muito forte. A pessoa sofrer, a pessoa ter sucesso ou ter fracasso, a pessoa tá doente, mas ela tá ali, em paz e é Pensemos feliz, na assim,
Pensemos na perfeita alegria de Francisco de Assis. Quer mais liberdade do que isso? Quero mais liberdade do que isso. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. Peguemos o Evangelho de João. Ali é fenomenal, porque se você vê ali Jesus diante de Pilatos, a narrativa do Evangelho joanino é fenomenal, porque todo o Evangelho de João, ele está nessa linguagem do julgamento. E quando Jesus está ali diante de Pilatos, se cumpre perfeitamente o que ele diz em João 10. Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. E ali onde Jesus está sendo julgado, na verdade, ele é o rei e o juiz, é ele quem está julgando. Ali está acontecendo o julgamento do mundo e de Pilatos, ao ponto que Pilatos está igual uma barata tonta, e sai, entra, inquieto. Ele não tem uma postura de quem está no comando. Ele está inquieto diante da verdade, ao ponto que ele se perturba e qui é veritas? O que é a verdade? Então, assim, aquele homem ali sendo julgado, na verdade é senhor de si, pacificado. Eu sou apaixonada pela narrativa da paixão segundo João. Eu amo período de na Semana Santa, no período pascal, pregar sobre esse tema, o julgamento de Jesus em João, porque é fenomenal. Mas vamos lá. Quero passar eu vou fazendo vários parênteses, porque o tema é apaixonante. Eu falei da consciência correta. Agora eu quero usar os exemplos, explicar um pouco daquelas errôneas. E falar de algumas delas aqui, dar alguns exemplos, e também dando alguns remédios, tá certo? Primeiro vamos falar da restrita, e já vou falar junto com a escrupulosa. A consciência restrita e escrupulosa. Até a escrupulosa já chega andar um pouco mais à frente da restrita, mas elas são semelhantes. Uma pessoa com a consciência escrupulosa, quando a gente diz... Pergunta aqui, você é uma pessoa escrupulosa? E o que é isso? Alguém que está sempre inquieta, até uma inquietação excessiva e apreensiva por pequenas coisas, em que tudo é pecado, em que tudo ofende a Deus. A pessoa tem uma visão de Deus como um juiz implacável. Não se confessa e quer saber sempre, será que eu fui perdoada? Será que nunca está satisfeito? Não aceita o perdão, porque acha que tudo é pecado. O olhar é uma idolatria, no fundo. No fundo, é uma idolatria do pecado. No fundo, ela se coloca como acima de Deus porque não aceita simplesmente o perdão de Deus. E vai se confessar 1000 vezes o mesmo pecado que já foi perdoado, que já foi confessado. E que não se perdoa. E que olha para os outros e vive, a pessoa escrupulosa, ela vive julgando os outros. Porque ela tem para os outros a medida que ela tem para si. Tudo é pecado, até o que não é. Ela é exatamente o extremo oposto de quem tem a consciência, e embora as duas são negativas, mas ainda é o oposto, esse é o oposto dos que têm já a consciência cauterizada, em que nada é pecado. E essa aqui, tudo é pecado, vai para o outro extremo. E é alguém que está sempre inquieto, está sempre insatisfeito, está sempre com a culpa. O escrupuloso tem sempre a sensação de culpa e está sempre culpando também os outros. E é alguém que sempre vai estar julgando muito os outros, porque vai ter a medida de si. E o doloroso, eu repito, é alguém que vê Deus como um juiz implacável, né, em que tudo vai ser calculado ali matematicamente. 1 mais 1 vai dar 5. Esse pecado aqui com esse, uma matemática desigual que ela faz. Ela sai calculando os seus pecados e seus atos, ou seja, essa pessoa ela ainda não conseguiu sentir-se amada, e ela ainda é incapaz de amar e de entender. Entender, a gente nunca vai entender a misericórdia de Deus, porque realmente é um abismo insondável, mas ela não consegue acolher a misericórdia. E pessoas assim necessitam de uma experiência concreta realmente com Deus que é Pai, com a paternidade de Deus. É uma pessoa que precisa de direção espiritual, com pessoas realmente que possam ajudá-la, bons diretores espirituais. É alguém que precisa fazer exames de consciência, mas diante
da visão, não interpretação que ela faz. Opa, que vai ter um barulhinho, tá? Tá passando por aqui um carro barulhento. Sim. Vou aproximar um pouco mais aqui para ver se ajuda. Então, alguém que Certo. precisa colocar-se cada vez mais diante daquela medida que nós demos, o evangelho, o catecismo, e alguém que lhe ajude, porque a sua consciência eleva as coisas acima do normal. Então, essa daí, assim, um pouco só para a gente ver a pessoa com a consciência restrita e escrupulosa. Um outro erro de consciência é a laxa ou relaxada, ou seja, que vai para aquele extremo em que nada é pecado, reduz o pecado a nada. Ah, todo mundo faz isso, isso era no passado, agora pode, não é mais assim. E tudo vai interpretar segundo, assim, essa medida em que tudo é permitido e tudo me convém. Tudo pode, não, agora não é mais assim, não. E a pessoa vivendo dessa forma, com essa consciência laxa, e geralmente quem tem a consciência relaxada, é relaxada para si, mas a medida é mais estrita para o outro, né? E aí, muitas vezes, engole um camelo, mas aí se engasga com um mosquito, né? Tira, tem uma trava imensa aqui diante dos seus olhos, mas o cisquinho no olho do irmão, né, se torna um mundo. Então, tudo isso a gente vê no Evangelho. Jesus fala de todos esses tipos de consciência. E a consciência laxa de achar que tudo pode, que tudo que não é pecado, que não é bem assim. Não, mas isso pode, isso aqui não é tanto assim. E às vezes vai vendo o que é pecado grave, vai dizendo, não, isso aqui é só venial, não, isso aqui não tem problema não. Não, mas e aí não consegue perceber que a repetição e o permanecer nesse estado sem o exame de consciência vai levar à cauterização, que aí já vai ser um estágio realmente perigoso demais. Esse já é perigoso, o outro é extremo, a cauterização. Ou seja, chegar a uma consciência cauterizada, que não sabe mais o que é pecado, perdeu realmente a noção de pecado. E o que cauteriza uma consciência? A corrupção. Para isso, aqui eu indico aquele livrinho muito pequeno do Bergoglio, né, do cardeal Bergoglio, que quando o Papa Francisco foi eleito Papa, esse livro foi traduzido para o português, e que era já pregações suas para o clero em Buenos Aires, que é sobre corrupção e pecado. Um livro simples, pequeno e muito bom, muito concreto, que você se choca com a realidade, a concreteza do que ele fala. Eu indico realmente esse livro para quem está com esses problemas de não saber mais a medida do pecado, não saber mais a medida do mal, não consegue mais perceber o que é pecado, se você faz, se você não faz. E aí a pessoa não tem mais como se confessar, não consegue se confessar, porque não vê pecado em si. Atenção, né? Se você se vê nessa dificuldade de como é que eu vou me confessar? Vou me confessar para quê? Porque eu não consigo nem elencar os meus pecados. Eu não vejo pecado. Faça um bom exame de consciência, veja o que é então pecado. Volta lá ao catecismo, volta ali aos 10 mandamentos e comece a analisar-se, a refletir seus atos, palavras, omissões, julgando de acordo, avaliando de acordo com os 10 mandamentos, para saber como é que você está agindo, porque talvez você tenha chegado a esse ponto também. Não sabemos. Uma coisa que vai causando esses erros de consciência é a tibieza, que é tanto o viver numa vida frenética de ativismo, a azáfema, de viver no ativismo frenético ao ponto de não ter tempo para Deus, não tenho tempo para o outro, para escutar o outro, e o trabalho, o fazer, os meus planejamentos, aquilo que eu posso tocar, o resultado concreto daquilo que eu posso ter um resultado e um prazer aqui se torna o centro, ou seja, a azáfema, não dá tempo para Deus, é só viver para o trabalho, para o fazer e o fazer, me leva à tibieza. Porque às vezes eu posso dizer, acho que eu estou passando por uma noite escura. E às vezes é pecado, é tibieza. Não é noite escura nenhuma, não é purificação, não é obra do Espírito, não é obra de Deus. É sempre... a verdade, ela liberta. Precisamos da verdade para nos libertar. E a tibieza
é o que pode nos colocar nessa situação de uma consciência errônea com algum desses tipos de consciência que nós falamos aqui. Josefa, tem remédio? Tem remédio, sim. Claro que quanto mais fundo você estiver, ou a pessoa estiver, mais difícil será. Nós sabemos. Quanto mais, pensemos assim, num câncer. A consciência cauterizada é já uma pessoa em estado de metástase. Mas a graça de Deus realiza esse milagre de curar. Porém, assim, quanto mais enraizado estiver, mais difícil é. Mas tem como sair? Tem a educação da consciência. Primeiro, buscar os sacramentos, buscar a confissão, buscar a direção espiritual, exame de consciência diário, boas leituras para ir formando a sua inteligência. Você tem que dar elementos para a sua inteligência e para a sua memória, para você ter uma base para as suas escolhas. Então, leituras, filmes, conversas que possam realmente iluminar a tua consciência e te aproximar da verdade, te aproximar de Deus. Exercitar-se nas virtudes, como eu disse, o tema da virtude dos vícios, eles estão aqui dentro. É um leque também para poder se falar. Vou indicar aqui o livro que tem se você já leu a Suma Teológica ou quer ler, leia, claro, vale a pena, indico a segunda parte da Suma Teológica, a segunda, tá? É muito boa, que vai falar dessa questão da consciência, dos atos humanos, está na segunda parte da Suma Consciência. A segunda parte, a 2.2, tá certo? Porque ela é toda dividida. Mas tem um livro do Juan Luiz Lenis, sobre as virtudes também, um livro das edições Shalom, também indico para você. Como eu disse, o do cardeal Bergoglio, né, do Papa Francisco, de corrupção e pecado. Indico o catecismo, que eu sempre indico o catecismo, precisa ser cabeceira para todos nós, livro de cabeceira. Indico Joseph Ratzinger, Introdução ao Cristianismo, e procura esse livro dele, O Elogio da Consciência. Os livros do cardeal Newman, todos eles, indico para você também, porque sempre trata disso. Olha já, deu uma lista já, né? Tem o livro do Thomas Moore, A Voz Interior do Amor, ou é A Sós com Deus? Acho que é A Sós com Deus. Eu sempre troco o nome desse livro, mas um livro do Thomas Moore, tá certo? Você procura, que eu sempre troco o nome desse livro, gente. Mas que você vai ver exatamente alguém que foi caminhando e deu a vida, foi um mártir em favor de viver segundo a sua consciência, uma consciência reta, em favor de uma consciência reta. Eu vou aqui ler isso aqui que o Emmanuel escreveu. A verdade do bem é aquela que Tomás define como bom ou honesto, sim, Emmanuel. Isto é, aquela ação cuja finalidade, conforme a natureza, o objeto da ação. Sim. É exatamente isso. Aí você, que eu sei que estuda, que gosta da filosofia e que é da área, pega aí na segunda parte da Suma Teológica e você aprofunda. José, a Cilinha também fez uma pergunta. Não sei se você vai também responder. Ela disse assim: a pessoa escrupulosa quer dizer que sofre de transtorno obsessivo compulsivo? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Porque aqui você já está falando exatamente já de uma patologia psicológica. A pessoa escrupulosa, ela não sofre, mas ela chega ela pode chegar nesse sentido da obsessão por aquela coisa ali. Ela pode chegar, mas não necessariamente por causa dos seus escrúpulos em relação ao pecado, ela vai ter transtornos obsessivo-compulsivo. Não necessariamente, mas ela pode chegar a uma certa obsessão, sim, quando ela chega a esse ponto extremo do escrúpulo. Porque também acho que o escrúpulo é uma doença espiritual, né? Enquanto o transtorno obsessivo é uma doença psicológica, né? Sim, mas Rafaela, tá tão... interligado. Tá tão... Sim. O homem é um todo, né? Aqui a Rafaela também faz uma pergunta. Ela diz: o Jacques Fresh tem uma experiência de acordar para a vida por meio de uma experiência do espírito. Como essa experiência pode ajudar os jovens de hoje? A experiência dele, e tá aqui alguém, que a culpa e a liberdade, o homem que foi da culpa para a verdadeira liberdade por uma experiência do espírito, ou seja, uma experiência com a verdade. Como pode ajudar os jovens de hoje? Não pode, é só graça de Deus que pode realmente ajudar, mas a graça age na natureza.
Então é preciso que o jovem seja exposto à graça de Deus. É preciso ter uma exposição à graça, é preciso ter essa abertura à graça, para que a graça possa agir. Deus pode fazer o que Ele quer? Pode, mas lembremos do Apocalipse, eu estou à porta e bato. Então precisa ter o espaço da natureza para deixar que a graça haja. Como a graça pode agir? Como fez com Jacques Feste, como fez com Santo Agostinho, como fez com São Paulo, como fez com tantos, com Santo Inácio de Loyola. Teresinha era muito escrupulosa. Leiamos a história de uma alma. Né? Então, assim, como fez com tantos santos, ele pode fazer com jovens desse tempo, sim, mas é preciso se expor à graça. É preciso a coragem de abrir espaço para a ação do Espírito. E por isso é fundamental evangelizar, sermos instrumentos de Deus, instrumentos do Espírito, para fazer esse encontro. De um lado, o jovem de hoje, muitas vezes, já cauterizados, e Deus. Nós precisamos ser, a evangelização hoje é essa ponte em que vamos possibilitar esse encontro, para que esse jovem seja livre, para que ele possa perceber que não tudo está irremediavelmente perdido. Por isso a urgência da evangelização nesse tempo, oportuna e inoportunamente. Pois acho que a gente já pode ir caminhando para o final, Josefa. Muito obrigada. Assim, temos muitas formas de educar a nossa consciência. Josefa passou vários, a própria Bíblia, né? Com certeza, o Catecismo da Igreja, o Cardeal Milman. Então, enfim, temos muitas fontes. Instituto Parresia. Sim. E também, inclusive, nós temos artigos publicados sobre a consciência. Temos um artigo, A Qualidade da Vida é a Qualidade da Consciência. Temos também A Descoberta da Liberdade, são artigos publicados com shalom.org/parresia. Você só é acessar lá, temos vários artigos ligados a esses temas de teologia moral, né? E muitos outros, família, sexualidade, teologia do corpo, enfim. Você também pode acessar a nossa plataforma de cursos, né? institutoparresia.org. Temos também um canal no YouTube, também um canal no Spotify, enfim. Você está assistindo essa live. É uma forma, exatamente. É uma forma de ir educando a inteligência, lembra daquilo que eu falei, porque nós precisamos ter bases para a escolha da consciência. E essas bases é como eu vou alimentando a minha consciência, a minha inteligência, é como eu vou educando a minha vontade, e aí da vontade a gente vai ter que falar das virtudes, consciência e vontade, inteligência e vontade, como eu já disse, a gente tem que falar da verdade, de liberdade, do bem e do mal, ou seja, aqui é estudar mesmo sobre isso, mas fique atento porque o Instituto Parresia em breve tem uma grande novidade, fique aí atento, semana que vem temos grandes novidades para você que quer realmente amadurecer, fortalecer a tua inteligência, a tua vontade, crescer na dimensão do conhecimento, da fé, da verdade, da teologia, dos elementos da riqueza da igreja. A gente tem também isso para você. Então, como eu dei pinceladas aqui, fui entrando, né, abrindo janelas e sem poder entrar nelas, porque não dava, o tempo acabou. Mas para a gente ver como é fundamental. E aqui dentro nós estamos falando de forma muito rápida e superficial, mas aqui nós temos que aprofundar de forma filosófica e teológica todos os temas que nós tratamos aqui. Então, isso aqui é assunto realmente para a gente fazer uma escola, um percurso mesmo de estudo, e não se preocupa, dá spoiler, a gente vai estar oferecendo alguma coisa do tipo para você. Pois você quer saber, fique ligado às nossas redes sociais, tem muitas novidades, né? Realmente o Instituto Parresia deseja oferecer tudo, né? E com certeza a nossa santidade é a graça de Deus que nos faz tanto, mas como Deus quer iluminar também a nossa inteligência e nos conduzir a isso, né? Nos fazer conhecer tudo que a igreja tem a oferecer, né? Tudo que podemos aprender e também nos guiará no caminho de santidade. Então, Josefa, obrigada por essa noite. Obrigada a todos nós que assistimos essa live antes de hoje querer fazer esse exame de consciência.
Querer realmente escutar essa voz que ecoa, né, no nosso coração, que ecoa lá no mais íntimo, né? Adriana, uma última coisa, atenção, para que pessoas que tenham consciência escrupulosa, o exame de consciência não é apenas um exame de acusação do mal que eu fiz e às vezes eu vejo só o pecado e se torna uma coisa pior. Atenção, eu vou analisar, a medida é Deus, a medida é o Pai, a medida é o Filho e é o Espírito, a medida é o bem e a verdade. Então, eu vou ver exatamente os atos, o que eu fiz, né? O amor que eu recebi hoje, como eu correspondi? De repente eu não correspondi, eu agi contrário ao amor que é o pecado. Eu disse sim ao que é não a Deus. Então, claro, ou seja, ver realmente o pecado em que eu pequei, concretamente chamar de pecado o que é pecado. Mas no exame de consciência eu vou ver também qual foi o bem que Deus agiu em mim, que eu fiz. E eu vou louvar por aquele bem. E eu vou louvar também pelo bem e os dons que Deus me deu hoje, pelas coisas boas que eu vivi hoje. Então, isso vai me ajudando a ter uma consciência reta. Eu não faço só mal. Então, eu vou ver também o bem, vou louvar e vou ver a graça de Deus que agiu no meu dia, na minha vida. Vou louvar por aquele bem. E vou também, em um momento, também rezar. Então, a partir daqui, o que é que eu tenho que pedir a Deus? E aí eu vou fazer também um momento de intercessão, vou também fazer meus pedidos ao Senhor, para não pensar que o exame de consciência é só olhar o pecado e no final das contas eu posso terminar assim, pecadora, mereço a morte, eu, assim, afastada. Então, assim, cuidado com o escrúpulo, porque é diante do amor que nós estamos nos avaliando. Então, é o olhar dele sobre mim, não é o meu. No exame de consciência, eu preciso deixar que seja diante do olhar daquele que é misericórdia, certo? Isso aqui é muito importante. É o Pai que me ama e que tem sempre o poder de me curar e que me quer para Ele. É para que eu durma nos braços de Deus que eu faço a avaliação, o exame de consciência à noite. Sim, com certeza, né? Esse exame de consciência é para nos encher de esperança. Sim. A vontade dele por nós, exato. Aponta a verdade, mas a verdade liberta. A verdade vai me fazendo livres, que vai me dando a coragem e a esperança de dar novos passos amanhã. Bendito seja Deus. Josefa, muito obrigada. Acho que todos nós saímos muito enriquecidos dessa live, desejosos de conhecer mais a verdade, deixarmos ser iluminados mesmo. E convido todos vocês, mais uma vez, para ficar atento, né? Que próxima semana temos novidades. Pois até a próxima. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.